tarde a todos. Sejam bem-vindos para mais uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM. É isso aí, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada mais uma vez pela atenção de todos vocês e vamos comentar um pouquinho os destaques da previsão do tempo, os impactos na energia natural afluente, nas taxas de intercâmbio e em outras variáveis aí que impactam o setor elétrico. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Começando então nossa apresentação com os destaques relacionados à meteorologia no decorrer dos últimos dias. Tivemos o comecinho aí do mês de junho marcado pelo avanço de uma frente fria que começou a se formar aqui no último domingo pelo centro-sul do Brasil. Só que como o sistema não tinha o suporte da circulação geral da atmosfera em níveis médios e altos, é por isso que ele não provocou chuva tão significativa em algumas áreas das bacias do Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. A gente até viu alguma chuva nesse comecinho de mês, mas ainda de forma muito isolada. Agora, essas instabilidades que estão se formando no decorrer até o final dessa semana é que devem trazer uma chuva mais significativa. A gente já consegue identificar que essa frente fria do início da semana está indo embora, está passando a influência dela, né? E novas áreas de instabilidade associadas a uma baixa pressão que deve se formar na altura do Paraguai e descer em direção ao sul do Brasil. Aliás, isso já está acontecendo. Dará origem aí a um ciclone extratropical, que esse sim deve provocar uma chuva mais significativa no centro-sul do país. E agora a gente passa para o mapinha de chuvas observadas ao longo dos últimos dias para perceber, né, o impacto que esses sistemas trouxeram aí para o centro-sul do Brasil. A gente viu, então, algumas pancadas de chuva, principalmente entre o litoral do Paraná e de São Paulo, aí associadas à passagem dessa primeira frente fria. Tivemos alguns pontos até do interior, aqui da Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai, que receberam acumulado de pelo menos 20 milímetros em alguns pontos, mas não foi uma chuva tão intensa e nem generalizada, né? Com relação ao que vinha sendo previsto pelo modelo do ONS, né, a nova previsão conjunta que é dada pela combinação do GFS e também do ETA, a gente consegue identificar que o modelo não pegou bem essa chuva em algumas áreas da faixa leste paulista, faixa leste do Paraná, e para o extremo norte do Brasil continuou a chover, né? E o modelo acabou aí subestimando a chuva que caiu em algumas áreas do extremo norte do Brasil. Já passando, né, para o acumulado que a gente observou, comparado com a previsão da Ampere, a melhor combinação estatística aí dos modelos meteorológicos, a gente consegue identificar que o modelo, né, se saiu melhor nessa combinação em parte das bacias da região norte, justamente porque ele não subestimou, né, essa condição de instabilidade no extremo norte do Brasil. E ele acabou jogando um pouquinho mais de chuva para algumas áreas que acabaram não acontecendo em um ponto importante, né, próximo ali de Itaipu, a bacia do Iguaçu. Essa chuva a gente viu que acabou não acontecendo na visão da maioria dos modelos. E por outro lado, ele também acabou deixando a desejar no volume que caiu no litoral, ou seja, as instabilidades que eram previstas para ficar mais no interior da região sul acabaram acontecendo de forma mais litorânea, tá bom? Isso principalmente porque os ventos em altitude estavam mais intensos, mais rápidos, empurrando a frente fria para fora. E agora o Guilherme, né, mostra pra gente os impactos desses dados observados na energia natural afluente dos subsistemas. Olhando aqui então, né, a resposta dessa chuva, a ausência de chuva na ENA para o sudeste. Bem, basicamente o interior inteiro do Brasil, né, sem chuva, tanto prevista quanto observada, e acabou-se, né, que para essa semana operativa a vazão prevista e a observada acabaram ficando até bem em linha, né? Levemente acima no sudeste, nesse começo da semana, mas com uma tendência de queda, né? Então deve acabar essa semana com uma ENA um pouco mais baixa, ligeiramente mais baixa do que o que foi projetado na última revisão do ONS. Apesar, né, de ter uma chuvinha ali no sul de São Paulo, acima do previsto pelo modelo, ainda não foi suficiente, né, para superar a ENA prevista. Então, andando bem parecido, né, para o sudeste. Para o sul, também um efeito muito parecido com o do sudeste, né? A ENA da semana já um pouco mais baixa do que o previsto, com uma tendência, né, de leve queda ao longo da semana, e
assim como para o Sudeste, né, apesar de ter uma chuva um pouco mais expressiva aí no litorâneo, Paraná com São Paulo, realmente não foi suficiente aí para ter um efeito na ENA, né, em relação ao que não choveu também nas outras áreas. Gui, aquela resposta que a gente viu lá no final do mês de maio por conta, né, da chuva que caiu foi bem rápida e a gente já vê uma queda significativa nesse comecinho de junho, né? Isso, aí até comentar que nós conversamos sobre isso, né, no último vídeo, teve uma resposta bem rápida, subiu muito a ENA, mas já quando nós fizemos o vídeo na semana passada, já dava para ver que tinha uma tendência clara de queda, né, nas ENAs do Sul. E a gente reforçou que caso não tivesse episódios, né, significativos, expressivos de chuva na região, ela ia voltar a cair para patamares baixos. E é o que a gente observa aqui, a ENA já tem um patamar bem baixo, ainda não está tão baixo, né, quanto que a gente observou ao longo do período do verão, em torno de 1.000 megawatt médios, né, mais 2.000 agora, mas com tendência de queda. Então a gente precisa de mais chuva, né, na região para que ela volte, para que a vazão do sul volte a subir. E agora para o Nordeste também, assim como para o Sul, Sudeste e Sudeste, no Nordeste também sem muita previsão de chuva, previsão observada, né, também sem muita chuva, tirando ali o litoral do Nordeste, que por sua vez não responde tanto, né, para a ENA. O foco do Nordeste aqui a gente está na Bacia de São Francisco, então interior de Minas, Bahia, e como não tinha chuva prevista, não choveu, então o desvio ficou muito pequeno lá para o Nordeste. A ENA tende a ficar um pouco mais baixo para essa semana do que o previsto, tem até um pequeno repique aí, no último dia 3, 4, mas a tendência, né, por enquanto, é dessa ENA agora se estabilizar e, na verdade, ter uma queda, né, ao longo do período seco, que é natural da região, né, não ter chuva agora nesses meses. E agora o supermercado que realmente teve um desvio, né, mais significativo foi o Norte. O Norte, a gente sabe, né, não tem um modelo oficial de chuva-vazão para o Norte, então segue a tendência do Previvaz, que tinha jogado, né, as afluências do Norte um pouco mais para baixo em relação ao que a gente observou para esta semana. Então, um desvio já mais significativo no Norte. Lembrando, né, que o Norte ainda, nessa transição, maio para junho, ainda está com ENAs bem elevadas, né, e ajudando bastante no auxílio energético para o SIM. Isso nós veremos mais adiante, né, quando a gente olhar para o intercâmbio. Mas, então, para essa semana, desvios expressivos de ENA em relação ao previsto e observado, mais restrito aí para o subsistema Norte. E como eu tinha comentado, o intercâmbio. Então, o Norte segue com a política de exportar para o SIM, né? Nessa última semana, como nas outras, né, a maior quantidade de energia foi enviada para o subsistema Sudeste, que, por sua vez, repassou, né, para o subsistema Sul e ainda contribuiu com um pouquinho da sua própria energia para o Sul. O Nordeste acabou absorvendo um pouco ainda dessa energia do Nordeste também, mas principalmente esse auxílio do Norte sendo mandado aí para o Centro-Sul. E intercâmbio internacional para essa semana, assim como na última, sem intercâmbio. E agora ele vai comentar um pouco para a gente, né, como que foi o comportamento das temperaturas ao longo dessa semana. A gente ainda começou, né, o mês de junho com resquícios da influência daquela massa de ar frio que avançou no final de maio, né, derrubando aí as temperaturas. Foi bastante intensa essa incursão de ar frio na última semana do mês de maio, tanto que a gente teve muitos destaques, né, muitos recordes de menor temperatura mínima, menor máxima do ano em capitais do centro-sul do Brasil. E a tendência, né, a gente começou o junho aí se questionando, né, será que vem frio intenso por aí? Mesmo com essas instabilidades agora no comecinho de junho, a tendência de queda não é tão acentuada quanto aconteceu na última semana de maio. Outro quesito nesse mapa é a faixa leste nordestina, que por conta da grande quantidade de nuvens, das parcelas, né, de instabilidades aí atuando na região, tiveram temperaturas dentro e até acima da média na maior parte das capitais. Se a gente passar para o próximo mapa, a gente vai identificar que tem uma previsão nos próximos dias de incursão de ar frio no centro-sul do Brasil, mas diferente da última massa de ar frio que avançou, né, ela não tem potencial para derrubar tanto a temperatura e, além disso, se ela fizer, né, até o final da semana, a queda mais acentuada vai acontecer
nas capitais do sul e no sul de uma forma geral, principalmente ali no interior da região, áreas mais altas, né, de serra. Para a faixa leste e nordestina, a gente continua com essa tendência de temperatura dentro e até ligeiramente acima da média. E no Brasil central, né, como o tempo vai ficar seco na maior parte do tempo, a gente vai ter poucas instabilidades, pouca chance, né, de instabilidades atuando na região, a expectativa é de temperatura ligeiramente acima da normalidade. Então, de fato, né, a gente está com essa expectativa porque estamos em neutralidade, né, no Oceano Pacífico Equatorial, e esse ano a gente vem comentando, o frio chegou mais cedo, devemos ter ondas de frio mais frequentes, tivemos essa bem forte do final de maio, mas a expectativa é de que a gente continue aí com frio no começo do mês de junho, mas sem grande intensidade, como foi na última massa de ar frio que aconteceu. E agora o Gui mostra pra gente, então, os principais impactos disso na carga. Lembrando, né, Gui, que o pessoal tem que ficar atento com a saúde também nessa época do ano, principalmente porque a gente tem a situação de Covid, né? Então, até que essa não incursão de uma massa de ar frio tão intensa quanto na última semana do mês de maio é um cenário positivo para a gente, porque doenças respiratórias, doenças cardíacas, inclusive, né, que o pessoal acaba relacionando também com a mortalidade do Covid, elas ficam mais elevadas aí durante esses períodos de queda acentuada na temperatura. Isso aí, Elô. Então vamos olhar, né, o reflexo aí da carga ao longo dessa semana. Para o sudeste e para o sul, que a gente observa ao longo dessa semana, a nossa estimativa, né, da carga global do INS, é uma carga ligeiramente acima do projetado. E aí, para o sudeste, o desvio é muito pequeno, então é pouco significativo. Para o sul, em relação à carga do sul, que é mais baixa, né, o desvio é já um pouco mais expressivo. E apesar, né, das temperaturas mais baixas ao longo da semana, e é bom lembrar também que para esse período que nós estamos passando, né, não tem como se falar da carga sem avaliar os efeitos do Covid também. Então, o sul, né, apesar das temperaturas mais baixas aí ao longo desses primeiros dias de junho, é uma região que já começou, né, a abrir mais o comércio, apesar do Covid, né, então já uma região que está com mais abertura. E o sudeste, né, principalmente São Paulo, aí, o interior de São Paulo e a cidade de São Paulo, já com algumas flexibilizações. Então, não tem como não associar, né, o efeito da carga com as medidas do Covid. E o Nordeste e o Norte, por outro lado, para essa semana, a gente estima, né, uma carga um pouco mais baixa do que o previsto. Para o Nordeste, esse desvio mais expressivo, e já para o Norte, muito pouco, na verdade. Então, dá para se falar que a carga do Norte é praticamente igual ao previsto. Lembrando que essa é uma estimativa, né, da carga global do INS, então tem os seus desvios também. E outro ponto importante, né, quando a gente pensa na análise hidroenergética do SIM, são os níveis de reservatório. Então, tirando aí, né, o subsistema sul, talvez, tem tanto sul quanto nordeste, né, uma expectativa de armazenamento um pouco mais alto do que o previsto na revisão na reunião do PMO. O sudeste e o norte com armazenamento mais baixo, né, e o desvio principalmente para o sudeste, tá? Os desvios do norte é muito absorvido ou não para as vazões, pela operação, né, do norte, então oscila muito. O sul tem um desvio aí positivo, armazenamento um pouco mais alto, só que é pouco, né, não é um desvio tão grande. E o Nordeste também nós temos notado, né, que ao longo dos dias da semana tem variado muito, né, esse comportamento do armazenamento. Então, são armazenamentos que estão com variações importantes em relação ao PMO, mas que estão tendendo a variar bastante ao longo dos dias. Já no Sudeste não, já é um desvio mais expressivo, né? O Sudeste, que seria um grande reservatório, né, para o SIM ao longo do período seco, para o Sudeste o desvio já foi mais expressivo, com rebatimento no armazenamento total do SIM. Acaba tendo um peso grande aí do Sudeste na hora de avaliar o armazenamento do SIM. Então, mais baixo para essa semana, né, para o começo da revisão 1 em relação ao PMO. E um grande resumo, né, de todas essas variáveis que nós analisamos: energia natural fluente, uma tendência aí de não muito impacto. Nós temos o norte, né, com uma ENA mais alta do que o previsto, mas bom frisar que nós estamos olhando aqui mais para uma tendência, né, de impactos para preço sudeste e sul. Então, assim,
o norte e o nordeste, atualmente, eles estão ainda mandando muita energia para o centro-sul. E eles estão descolados, tendência de piso. Então, para o sudeste, especialmente energia no norte, ainda para essa semana, não tem tanto impacto, né? Essa energia acaba não sendo aproveitada, né, no centro-sul. A carga, nós vimos, né, desvios pequenos, então não deve ser uma variável de muita influência para essa semana. E agora sim o armazenamento. O armazenamento do SIM, né, principalmente sudeste, mais baixo, então com uma tendência de alta, né, nos preços, um direcional de alta. Em relação a outros, né, nós não tivemos essa semana, pelo menos, nenhuma variável extra aí com grande impacto no preço. Então, o que a gente espera, né, em relação ao diagnóstico da revisão 1, são preços ligeiramente mais altos, né, do que o que nós tivemos aí na revisão 0, no PMO. Lembrando que essa é uma análise diagnóstica, né, e a formação de preço do SIM, né, de energia, é um preço ex ante, né? Nós fazemos projeções de ENA, de carga e de armazenamento. Então, se você tiver dúvidas, né, sobre a formação de preço mesmo, projeções, para a próxima semana, que tem uma análise mais precisa, mais que leve em consideração as projeções, entre em contato conosco lá na Ampere, que a gente pode ajudar você aí no seu negócio. Pronto, pessoal, essa foi a nossa análise diagnóstica. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Desejamos a todos um excelente resto de semana, bastante saúde e paz aí para aproveitar os próximos dias de home office, né, ainda de quarentena, se cuidando muito, né? Se precisar ir às ruas, lembrar de usar a máscara, né, Gui? Aqui a gente está distante um do outro, por isso a gente acaba não utilizando, mas é isso aí. Seguimos em frente. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Isso aí, importante, né? Seguir as recomendações de saúde. E até a próxima. Um bom final de semana e até o próximo vídeo.